Nós estamos no capítulo 24 de 1 Crônicas. Gente, como é que vocês deixaram eu aparecer ontem aqui naquele estado? Depois eu fui ver, eu falei, meu Deus, eu pareço a mulher das cavernas. Tava horrorosa. Mas, ai, misericórdia. Sabe aquele dia assim que você acorda? Você só precisa cumprir. Mas depois eu me arrumei bonitinha, ainda cumpri mais 2 compromissos ontem. Esse final de semana, graças a Deus, foi intenso, mas foi uma bênção. Bom, e hoje é isso. Vamos começar orando. Hoje nós vamos falar ali dos trabalhos dos sacerdotes, alguns dos descendentes de Arão, como eles, né, se organizaram ali, e vamos ver como o Senhor nos direciona aqui para entender essa palavra. Oi, mami, seja bem-vinda. Amém, Deus, seja bem-vindo neste lugar. Nós colocamos diante de Ti essa manhã, essa semana que está se iniciando, que se inicia em Tua presença. Nós te convidamos para fazer parte dela conosco, sabe? Nós precisamos de Ti, declaramos a nossa dependência por Ti e te pedimos, vem no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas vidas, em nome de Jesus, toma nossa mente e o nosso coração e nos orienta, nos direciona, Deus, com sabedoria e graça, da maneira que só o Senhor pode fazer, e que a Tua palavra, Deus, seja esse canal aí, sabe, onde nós vamos entender e receber a Tua palavra e aplicar ela nas nossas vidas. Capacita-nos e nos abençoa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então, no capítulo 24, versículo 1 vai dizer: são estes os grupos aos quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos e por isso seus irmãos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com os seus deveres. Foi ajudado nesse trabalho por Zadok, que era descendente de Eleazar, e por Aimeleque, que era descendente de Itamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos. E os descendentes de Itamar foram divididos em 8. Isso foi feito assim porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de famílias, como havia oficiais do templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e de Itamar eram sorteados alternadamente, e os seus nomes foram escritos no livro pelo escrivão Semaías, filho de Netanel. Foram testemunhas o rei, os seus oficiais, os sacerdotes Zadok, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes das famílias de sacerdotes e das famílias de levitas. Depois de tirada a sorte, os 24 grupos receberam os seus turnos na seguinte ordem: Jeoiarib, Jedaías, Arim, Seorim, Malquias, Miamim, Acós, Abias, Jesua, Secanias, Eliasibe, Jaquim. Antes da gente continuar com os nomes, então aqui vai dizer que Arão teve 4 filhos, relembrando, né? Arão então teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú foram aqueles que morreram quando eles ofereceram fogo estranho. Eles entraram e eles falaram, vamos acender aqui incenso, vamos tentar fazer da nossa forma, como é que se diz? A apresentação, a adoração do Senhor e tal. E aí na mesma hora o Senhor os fulminou, né? E, bom, isso tá bem lá atrás, então, se você não viu, temos aqui gravado, mas também leia para ver se você, né, compreende. Bom, e aí, aqui então vai dizer que os 2 primeiros filhos de Arão, que eram para herdar o sacerdócio, morreram antes, e então ficou para Eleazar e Itamar. Eleazar
naquela época de Davi, então, quem estava representando a família de Eleazar era o sacerdote Zadok, né, do qual a gente já falou aqui sobre ele, e quem estava representando a família de Itamar era o sacerdote Aimeleque. E aí, que mais? Tá. O chefe vai dizer ainda que os chefes dos grupos de famílias de Eleazar foi maior, né, que teve ali 16 pais de família, chefes de famílias, dos quais, né, ele, enfim, liderou aí essa parte aí do sacerdócio, e dos de Itamar foram 8. E vai falar, eu achei interessante uma parte que vai falar assim: como havia oficiais do templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar, eles foram divididos por sorteio. Por quê? Porque existia aqueles mais vocacionados, mais inclinados para cuidar das coisas do templo, né? Para organizar, talvez até administrativamente. E também existiam ali os líderes espirituais, em que em outra versão vai dizer que havia príncipes do santuário e príncipes de Deus. Então, eram aqueles mais, né, inclinados às coisas do espírito, que cuidava ali das, como é que se diz, né, da palavra. Não existia isso nessa época, mas mais ou menos, né, trazendo para a nossa realidade hoje, contemporaneizando aí, a gente poderia dizer isso, e isso às vezes é bem claro assim na minha mente, né? Porque a gente tem uma família muito sacerdotal lá na nossa igreja, e aí a gente vê assim, sabe, pessoas, cada um sendo inclinado para estar dando um direcionamento, né, para as coisas do Senhor, e a gente vê que a engrenagem nunca para, que todo mundo ali funcionando na sua, dentro daquilo que lhes cabe, que lhe foi chamado, que, sabe, queima no coração. Então tudo é muito bem organizado, tudo flui, né? Então é bem legal ver isso. E aí vai continuar no versículo 18, né, com os nomes de todos aqueles que né, foram organizados por sorteio e tal, dessas famílias, desses chefes de famílias. E aí vai continuar dizendo: Upá, Jezebeabe, Bilga, Imer, Ezir, Apises, Petaía, Jeesquel, Jaquim, Gamu, Delaías, Maazias. Os nomes desses homens foram escritos num livro de acordo com seus turnos, para entrarem no templo e cumprirem os deveres conforme as regras deixadas por Arão, o seu antepassado, conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. Então, vinha ali desde a época de Arão, desde o primeiro momento em que o Senhor havia ali colocado essas ordenanças, sabe, eles ainda buscavam seguir e buscavam manter as tradições. E aí vai continuar no versículo 20 dizendo: são estes os outros chefes de famílias dos descendentes de Levi: Gedias, descendente de Arão, através de Sebuel, e Cias, descendente de Reabia, Jaate, descendente de Izar, através de Selomite, Gerias, Amariá, Jaziel e Jecamião, filhos de Hebron, por ordem de idade, Samir, descendente de Uziel, através de Mica, Zacarias, descendente de Uziel, através de Isias, irmão de Mica, Mali, Muzi, Jazias, descendentes de Merari. Jazias foi pai de 3 filhos, Soão, Zacur e Ibre. Mali foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Eleazar não deixou filhos, porém Quis foi pai de um filho chamado Jerameel. Muzi foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Eram estas as famílias dos levitas. O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novos tiraram sortes para serem escalados como haviam feito seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão. Foram testemunhas o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes de famílias de sacerdotes de levitas. E é isso, gente. Concluímos então, versículo 24 de 1 Crônicas, mais nomes e mais nomes.
A gente viu aí que o livro de Crônicas, ele dá muita ênfase, né? De Primeira Crônicas. O próximo, estamos quase chegando lá, não lembro se é assim também. Mas é isso. Vocês estão gostando de Primeira Crônicas? Volta e meia tem umas subidas. Aí às vezes a gente tem que se acalmar e esperar e falar: eu vou ser perseverante, vou continuar lendo esse tanto de nome que eu não tô entendendo nada. Mas é isso. Então, boa semana, Deus abençoe. Tchau, tchau.